Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pandora News, o seu plantão diário de notícias. E hoje eu vim falar sobre as acusações que o Nick Carter está enfrentando. Para quem não sabe, ele é um dos integrantes mais conhecidos da banda Backstreet Boys. E hoje ele enfrenta diversas acusações de assédio. E a última foi feita recentemente em abril de 2024. Eu vou detalhar tudo aqui para vocês. Também não se esqueçam de curtir, de se inscrever no meu canal, deixar 2-3 comentários, eu leio e respondo todos vocês. E tudo isso apoia muito para que meu trabalho seja mais divulgado dentro da plataforma. Também me siga na rede social de fotos, estará aqui na tela. Fique comigo até o final do vídeo e bora pro caso de hoje. O Nick Carter hoje tem 45 anos e ele é um artista que tem milhões de fãs ao redor do mundo. Ele foi o galã do Backstreet Boys por anos e ele ajudou a definir a cultura pop dos anos 90 e também no início ali dos anos 2000. E a banda, na verdade, foi formada em 93 e vendeu mais de 130 milhões de discos, se tornando uma das boy bands mais bem-sucedidas da história. O Nick Carter tem uma voz marcante, ele era muito bonito quando ele era mais novo, muito carismático também, e ele era frequentemente o centro das atenções, atraindo uma base de fãs apaixonada, mas também enfrentando aí os desafios de uma vida sob os holofotes. Porém, nos últimos anos, a imagem do Nick Carter foi abalada por uma série de acusações graves de abuso sexual, feitas por 4 mulheres ao longo de 2 décadas. Essas alegações, que começaram a ganhar destaque a partir de 2017, mudaram como Nick Carter é visto hoje. Ele e sua equipe legal negaram todas as acusações, alegando que são tentativas de difamação orquestradas para prejudicar sua reputação e sua carreira. E hoje vou contar para você toda essa história, começando pelo primeiro incidente que teria acontecido lá em 2001 e avançando até as acusações mais recentes em 2025, e você vai entender tudo neste vídeo. Bom, nossa história começa em 2001 com a Shannon Hunt com então 17 anos. Ela era uma fã fervorosa do Backstreet Boys, como milhões de jovens da época, e ela sonhava em conhecer os seus ídolos. Após um show da turnê Black and Blue, a Shannon alega que conseguiu acesso ao ônibus de turnê da banda e que nesse momento, sem esperar, sua vida mudou para sempre. E eu vou detalhar para você agora o que ela alega. Em uma ação civil movida em dezembro de 2022 no Tribunal Superior de Clark County, em Nevada, a Shannon detalhou suas acusações. Ela afirma que o Nick Carter, com então 21 anos, a convidou para o ônibus da turnê. Isso após ele ter visto a Shannon na fila para autógrafos. Ela alega que ele teria dado a ela uma bebida com gosto estranho assim que ela chegou ao ônibus, e ele falou que aquele era um suco VIP, e ele então a teria levado até o banheiro do ônibus, onde ela teria sido forçada a praticar atos sexuais com ele. A Shannon diz que sofre de paralisia cerebral leve e que está no espectro autista, e que o incidente causou a ela traumas profundos, incluindo depressão e transtorno de estresse pós-traumático. Em seu processo, ela alega que o Nick Carter também a ameaçou para que ela permanecesse em silêncio ao longo dos anos, dizendo que ninguém acreditaria nela devido à fama que ele tinha na época. A denúncia da Shannon, reportada por veículos como a CNN, a revista People, foi a primeira acusação pública contra o Nick Carter a ganhar grande visibilidade. Porém, a resposta do cantor foi imediata e bastante firme. O advogado do Nick Carter disse que a alegação sobre um incidente que supostamente ocorreu há mais de 20 anos não é apenas legalmente infundada, mas também totalmente falsa, e que ela vem há vários anos sendo manipulada para fazer falsas acusações contra o Nick Carter, e que essas alegações dela foram mudando ao longo do tempo, como se ela fosse adaptando a sua história. E claro que tudo isso caiu como uma bomba no colo do cantor, mesmo com Nick Carter e sua equipe de defesa negando tudo isso. Tanto que a ABC cancelou um especial de Natal dos Backstreet Boys que iria ao ar no dia 14 de dezembro daquele ano, devido às acusações contra ele. Em um comunicado, Nick Carter negou as alegações, afirmando que nunca teve qualquer interação não consensual com a Shannon, e seus advogados descreveram o processo como legalmente sem mérito e também factualmente falso, sugerindo que a Shannon, na verdade, estava buscando atenção do público e dinheiro. Eles apontaram que ela havia feito alegações inconsistentes ao longo dos anos e foi mudando a sua história. E ela fazia tudo isso em redes sociais e que só
formalizou a denúncia há mais de 20 anos após o suposto incidente. Mas a denúncia não acaba por aqui, porque a Shannon também acredita que o Nick Carter transmitiu a ela HPV, que é um vírus sexualmente transmissível que pode inclusive causar câncer. Essa denúncia da Shannon, que ocorreu anos após o suposto incidente, trouxe à tona também um debate sobre prazos de prescrição de crimes. Em muitos estados dos Estados Unidos, incluindo em Washington, crimes sexuais têm limites de tempo para denúncias criminais. E isso impediu que o caso fosse levado a um tribunal penal, porque foi denunciado após mais de 20 anos. Porém, Nevada permite ações civis em casos de abuso sexual, mesmo anos depois do fato. E tudo isso possibilitou o processo da Shannon Hutt, um processo civil. Atualmente, esse caso permanece em andamento, com Nick Carter buscando a sua anulação, alegando que as acusações são parte de uma campanha para difamá-lo. Agora vamos avançar mais 2 anos aqui. Esse primeiro incidente teria acontecido em 2001, mas em 2003 foi quando supostamente ocorreu o segundo incidente que acarretou na segunda acusação significativa contra o Nick Carter, feita por Melissa Schumann. Ela é ex-integrante do grupo Pop Dream. A Melissa tinha 18 anos na época e ela conheceu Nick Carter durante as filmagens de um filme que seria para televisão, e o encontro foi inicialmente profissional, mas acabou evoluindo por uma situação que a Melissa descreve hoje como traumática. Em novembro de 2017, no auge ali do movimento Me Too, a Melissa publicou um relato detalhado em seu blog pessoal que rapidamente ganhou a atração de um público gigante e também fez com que caísse em grandes portais como Rolling Stone e também outras revistas e sites de notícias. Ela alega que o Nick Carter, em 2003, a convidou para o seu apartamento em Santa Mônica, na Califórnia, e ali na ocasião tinha outro casal junto com eles. Segundo a Melissa, após consumirem álcool, Nick Carter a levou para um quarto e a agrediu sexualmente, e que ela pediu diversas vezes que ele parasse, mas ele não parou. Ela alega que era virgem na época e tinha planos de se casar antes de perder a virgindade, e ela deixou tudo isso muito claro para o Nick Carter, mas mesmo assim ele avançou em suas tentativas sexuais e abusou dela. Ela afirma que tentou relatar o caso ao seu empresário, mas foi desencorajada na época, já que o Nick Carter era uma figura muito poderosa na indústria musical, e na época dos fatos ela tinha 18 anos e ele 22. No dia seguinte aos fatos, o Nick Carter teria também enviado uma mensagem de texto perguntando por que ela tinha feito ele fazer aquilo. Ela contou que essa mensagem foi perturbadora e que seu empresário falou que ela não deveria denunciar porque ela seria humilhada publicamente e que o Nick Carter tinha ótimos advogados de defesa. Então a Melissa esperou 14 anos para tornar a sua história pública, mas ela explicou que o movimento Me Too deu a ela coragem para falar. Então, em 2018, ela apresentou uma denúncia formal à polícia de Santa Mônica, mas o caso acabou sendo arquivado pela promotoria de Los Angeles, em setembro do mesmo ano. E a razão é que o prazo de prescrição para crimes sexuais na Califórnia, que na época exigia que as denúncias fossem feitas dentro de 3 anos após o incidente, já havia encerrado, então o crime estava prescrito. Apesar disso, a Melissa continuou a defender a sua história, aparecendo em entrevistas e mais tarde em um documentário sobre o Nick e o Aaron Carter. E o Nick, por sua vez, negou todas as acusações da Melissa. Ele disse estar chocado e triste com as alegações, afirmando que qualquer interação com a Melissa foi consensual. Ele destacou também que os dois continuaram se comunicando amigavelmente após essa relação sexual que eles tiveram e que ela nunca havia reclamado de nenhum comportamento dele enquanto eles ainda mantinham contato. Então ele deixou claro aqui que ele teve sim relação sexual com ela, mas que foi consensual. E o Nick fala de um jeito como se eles tivessem tido algum tipo de relacionamento, não muito sério, não um namoro formal, mas algum tipo de relacionamento que durou alguns meses. O Nick hoje deixou claro que, na verdade, a Melissa está se aproveitando do movimento Me Too para ganhar visibilidade, já que a sua carreira musical não havia decolado. Porém, o embate entre os dois se estendeu até os tribunais. O Nick Carter moveu também uma ação de difamação contra a Melissa, que eu vou detalhar um pouco mais adiante aqui para vocês.
E mais tarde o Nick sofreria novas acusações sobre outros incidentes que também ocorreram em 2003, desta vez envolvendo a Ashley Rapp, que tinha apenas 15 anos na época dos fatos. A Ashley, que inicialmente entrou com o processo sem se identificar, tornou a sua alegação pública em 2023, detalhando todas as suas acusações em um tribunal da Flórida e posteriormente naquele documentário que eu falei para vocês. As suas acusações são algumas das mais graves contra o Nick Carter. E por que eu estou falando isso? Porque ela era menor de idade na época dos fatos. E os abusos teriam ocorrido em 3 ocasiões diferentes. Então o caso da Ashley é muito mais complexo do que os outros. E agora deixa eu explicar para vocês como eles se conheceram. Bom, a Ashley e o Nick se conheceram porque a irmã do Nick era amiga da Ashley. E com isso, durante o verão de 2003, a Ashley passou parte das suas férias com a família Carter. Ela alega que o Nick a agrediu sexualmente em várias ocasiões a partir daquele momento, incluindo uma vez que ela estava em um iate na Flórida e também em uma casa pertencente à família Carter. Ela afirma que o Nick sabia a sua idade na época e mesmo assim a manipulou, oferecendo bebidas alcoólicas e também presentes para ganhar a sua confiança. Nesse incidente que teria ocorrido em um barco, em um iate da família Carter, ela alega que o Nick incitou 3 amigos a assistir os dois tendo relações sexuais através de uma claraboia que tinha ali no barco. Como resultado desses supostos abusos, a Ashley alega que contraiu uma doença sexualmente transmissível. Hoje ela alega que tudo isso fez com que ela carregasse traumas psicológicos na sua vida, incluindo ansiedade e dificuldades em relacionamentos. Já o Nick Carter alegou que, na verdade, a Ashley mentiu sobre a sua idade na época. Ela disse a ele que tinha 18 anos, segundo as alegações do Nick, e que qualquer interação entre os dois foi consensual. Então, novamente, ele não nega que ele teve relações sexuais com ela, mas ele alega que foi consensual e que achava que ela tinha 18 anos. A equipe de defesa do Nick Carter apresentou também testemunhas que questionam a credibilidade da Ashley, e uma dessas testemunhas tem um peso muito forte porque é um ex-namorado dela. Ele alega que ela era uma fã obsessiva do Backstreet Boys e que tinha um histórico de comportamento manipulador. Além disso, foi mencionado que a Ashley só apresentou suas acusações cerca de 20 anos após os supostos incidentes, o que, segundo a defesa do Nick, levanta dúvidas sobre a veracidade das suas alegações. O caso dela, na justiça, enfrentou também alguns obstáculos legais semelhantes ao caso da Melissa, e como os incidentes ocorreram em 2003, o prazo de prescrição para ações criminais na Flórida já expirou, então ela não pode abrir um processo criminal contra o Nick Carter. Porém, ela conseguiu mover uma ação civil contra ele, aproveitando leis que permitem que processos por abuso sexual de menores possam ser abertos mesmo após o prazo de prescrição de um crime. Em 2024, Nick Carter tentou anular esse processo, mas o Tribunal da Flórida permitiu que ele prosseguisse. E hoje é um dos casos que o cantor está buscando aí provar a sua inocência. Agora vamos avançar para 2004 e 2005, período em que teria acontecido a acusação mais recente contra o Nick Carter, que veio a público em abril de 2025. Dessa vez, a Laura Penley, que tinha 19 anos na época dos fatos, entrou com processo no Tribunal Superior de Los Angeles, alegando que o Nick Carter a agrediu sexualmente naquele ano, entre 2004 e 2005. Essas acusações são extremamente graves e incluem a alegação de que o Nick Carter também a infectou intencionalmente com doenças sexualmente transmissíveis, resultando em sérias consequências para sua saúde anos depois. Segundo o processo, a Laura Penley conheceu o Nick durante uma viagem que ela fez de Oregon para Los Angeles, e ela teria feito essa viagem para encontrá-lo. Ela alega que eles iniciaram um relacionamento consensual e eles se encontravam em um apartamento na cidade, porém ela afirma que em uma dessas ocasiões ela se recusou a ter relações sexuais após o Nick Carter se negar a usar preservativo.
Ela falou que não iria ter relações com ele sem um preservativo, mas ele falava sempre que estava limpo, que ele não tinha qualquer doença, que ela poderia ficar tranquila. Mas mesmo assim, ela não queria arriscar. Ela alega hoje que ele então a empurrou na cama uma dessas vezes e a forçou a ter relações com ele. Ela alega também ter contraído doenças sexualmente transmissíveis após ter relações com ele sem preservativos, como HPV, clamídia e gonorreia, e que teria sido diagnosticada com câncer cervical estágio 2 por causa do HPV. Ela alega hoje que o Nick Carter a manipulou emocionalmente, abusou dela e ignorou todas as vezes em que ela disse não a ele. Nesse processo iniciado pela Ashley, o Nick é descrito como um homem que tem um padrão de comportamento predatório e que ele usou sua posição de poder para explorar as suas fãs. Mas o Nick Carter alega que sequer conhece a Ashley Penley, e esse é o único caso em que ele alega que não conhece a suposta vítima. Ele falou que todas as acusações são falsas e a equipe de defesa dele alega que ela não apresentou evidências concretas de que eles se encontraram alguma vez na vida, como por exemplo trocas de mensagens ou qualquer outra coisa do tipo. Os advogados de defesa dele também sugeriu que a Ashley tem um histórico de problemas financeiros e legais, incluindo falências e disputas judiciais. Então eles estão insinuando aqui que o processo dela seria uma tentativa de extorsão contra o Nick Carter. Ele então moveu uma contra-ação por difamação, pedindo que o caso fosse arquivado por falta de provas. E esse é um dos casos também mais complexos aqui do Nick Carter, porque se ficar apenas uma palavra contra a outra, não houver qualquer prova de que eles se conhecem, acho que as coisas podem se complicar aqui para a Laura. Bom, enquanto essas 4 mulheres apresentavam suas acusações, o Nick Carter não ficou de braços cruzados. Desde 2022, ele e sua equipe de advogados adotaram uma estratégia bastante agressiva para tentar se defender dessas acusações. Eles estão movendo ações por difamação contra as acusadoras, então ele está focado em conseguir limpar o seu nome e também combater o que ele chama de conspiração para destruí-lo. Em 2023, o Nick Carter abriu um processo por difamação contra a Shannon Hutch e também contra a Melissa Schumann. Ele fez isso no Tribunal de Nevada, pedindo $2.300.000 em danos. Ele alegou que as duas orquestraram uma campanha de 5 anos para difamá-lo, usando o movimento Me Too para ganhar atenção e lucrar financeiramente com falsas acusações. Ele também afirmou que as acusações fizeram com que ele perdesse contratos publicitários e também oportunidades de trabalho. Então ele está alegando aqui que tudo isso impactou diretamente a sua vida pessoal e profissional, especialmente após o cancelamento de shows que ele teria em 2022. Os advogados do Nick também apresentaram evidências como postagens em redes sociais e também mensagens entre a Shannon Hutch e a Melissa Schumann, sugerindo aqui que elas conspiraram juntas para prejudicar o Nick. Essas mensagens não vieram a público ainda, mas, segundo grandes portais, foram anexadas ao processo contra as duas. Em 2024, Nick Carter também processou a Melissa por $2.500.000 em um tribunal da Califórnia, e ele alegou que a Melissa continuou a espalhar mentiras após o arquivamento do caso criminal, incluindo em entrevistas e também naquele documentário que eu citei para vocês. O Nick Carter também tentou processar a Ashley Rapp, mas um juiz da Flórida acabou rejeitando a ação, permitindo assim que o processo da Ashley prosseguisse. Em relação a Laura Penley, o Carter também moveu uma contra-ação contra ela, que eu falei para vocês, por difamação, e isso está acontecendo agora, em abril de 2025. Ele está pedindo que o processo contra ele seja arquivado porque não tem provas que eles um dia se conheceram na vida. Os tribunais, em oposição a tudo isso, têm dado decisões mistas. Em Nevada, um juiz permitiu que o processo de difamação do Nick Carter contra a Shannon Hutch e contra a Melissa avançasse, mas rejeitou as reivindicações por danos financeiros. Na Califórnia, o caso contra a Melissa está em andamento, com audiências marcadas para o final de 2025 e até abril de 2025, até o momento,
nenhum dos casos contra o Nick Carter resultou em uma condenação. Os processos civis das 4 mulheres estão em diferentes estágios, porque elas abriram em diferentes anos, e têm audiências e depoimentos previstos para os próximos meses. E o Nick Carter, por sua vez, continua negando todas as acusações, mantendo a sua agenda de shows com os Backstreet Boys e investindo em sua defesa. Essa história, que abrange mais de 20 anos, mostra a complexidade de casos envolvendo acusações de abuso sexual. De um lado, temos mulheres que dizem ter sofrido traumas profundos por conta de supostos crimes que ocorreram contra elas e estão enfrentando hoje o desafio de provar suas alegações anos depois. E do outro, temos um artista que insiste em sua inocência, alegando ser vítima de uma campanha de difamação contra ele. A verdade, como muitas vezes acontece, permanece em uma zona cinzenta, por enquanto, pelo menos. Bom, esse é o caso do Nick Carter até o momento, e toda essa narrativa de acusações graves, defesas e batalhas legais continuam a se desenrolar. E eu vou continuar acompanhando aqui com vocês os próximos capítulos, com bastante atenção a esse caso, trazendo atualizações conforme os fatos se desenvolverem, e por hora deixamos vocês com uma pergunta aqui para você me responder nos comentários. Como equilibrar a busca por justiça com a presunção de inocência em casos tão complexos? Eu deixo essa resposta para vocês e até o próximo caso.